Olá a todos que nos acompanham aqui pela TV Câmara FW. Estamos começando mais um programa direto da Câmara, onde hoje vamos conversar com a presidente da Câmara Mirim, aqui do nosso programa Vereador Mirim de Frederico Westphalen, a estudante Eduarda Lorenzi Bianchi e aluna da Escola Auxiliadora. Seja bem-vinda, Eduarda, ao nosso programa hoje, tudo bem? Olá, gente, tudo bem? Olá a todos que estão nos assistindo aqui. Isso aí, a Eduarda, que ela é a presidente, né? Vem presidindo aí as sessões do programa Vereador Mirim, você que nos acompanha, né? Sempre na última quarta-feira do mês. E a gente fez um convite para ela para estar nesse momento, para contar um pouquinho para nós como que está sendo a experiência de ser vereadora Mirim, de estar presidindo, né, aqui o programa em sua primeira edição. É algo novo para todos nós, né? Ano passado teve todo um processo e a Eduarda vai compartilhar com quem está nos assistindo como que foi essa experiência, como ela quis, né? Como que foi o movimento lá na Escola Auxiliadora, por exemplo, para se tornar vereador Mirim, né? Eu não sei se a diretora fez o convite lá, Eduarda, para os alunos que quisessem participar. Conta para nós um pouquinho como foi até nós chegarmos aqui nesse momento onde você foi eleita a ser presidente, né? Então tá, pelo que eu me lembro, começou com a diretora e a coordenadora da escola, indo de sala em sala, para poder falar que teria um projeto, até as idades que poderiam, falar que teria um projeto da Câmara de Vereadores, para poder ter o novo vereador Mirim, explicar um pouquinho como seria, tudo mais, como que seria toda a função para poder ser vereador, que cada um teria um vereador que estaria lá. E representando a escola, nas sessões e tudo mais, explicou um pouco. Mas a minha mãe e meu pai já tinham falado um pouco, já tinham Uhum, falado alguma conversado. coisinha que viram da câmera. E eu já tinha, assim, mas assim, não tinha prestado tanta assim, atenção, até porque eu não sabia que seria dos vereadores mirins e que eles iriam passar na escola e tudo mais. Mas eu já estava pensando em alguma coisa assim. E daí eles falaram quem gostaria de ir, quem não gostaria. E daí eu falei que eu gostaria de ir, para poder ter Participar. uma nova experiência, para aprender mais, acredito. Naquele momento eu ainda não sabia como seria, o que a gente faria, mas eu estava bem curiosa e eu queria bastante saber, para poder ter mais aprendizados e tudo mais. Então, e teus pais acompanharam ali, né? Já Acompanharam sabiam que a tudo, gente sim. divulgou, né? A gente divulgou que Exatamente. ia ter as inscrições, o programa, eles sempre acompanhando. Sim, eles já tinham visto, já tinham falado, e daí no outro dia, já sabendo um pouco, e além da explicação da coordenadora e da diretora, a gente foi então e eu falei meu nome, e outras pessoas de outras turmas também Uhum. falaram. Ah, teve outros nomes então, é? Eu era do sexto, então teve 5, 6 candidatos da Nossa, escola que quiseram. E daí, como era bastante gente, aí no outro dia, a gente tinha que pensar, eles falaram pra gente pensar em alguma coisa pra poder falar, que a gente ia de turma em turma, pra poder tentar convencer cada um pra votar em uma pessoa, pra perfeito. gente poder escolher e daí sim vir aqui. Aí a gente foi. No outro dia eu fiquei pensando, fiquei bastante tempo pensando, estava bem nervosa, porque eu nunca tinha, querendo, nunca tinha falado isso, eu não sabia direito como era a Câmara. Então, naquela tarde eu fui pesquisar, me Olha só que informar sobre a legal. Câmara de Vereadores, fui pensando o que eu ia falar para poder convencer todo mundo. E foi bem legal. Cada um falava, cada um tinha seu número. E daí, depois que a gente falava, eles votavam. E depois de a gente ir em todas as turmas, todos falarem e tudo mais, com uma votação de todo mundo, um papelzinho, que eles colocavam um número. A gente foi na sala da coordenadora e da diretora e para poder ver qual pessoa teria mais votos e qual seria então iria representar a Escola Nossa Senhora Auxiliadora no projeto Vereador Mirim. Aí eu ganhei, eu não vou me lembrar com De quantos quantos votos? votos, mais ou menos, mas foi 20 e pouco, não. Eu não lembro quantos votos que foram, mas foi bastantinho assim. E eu fiquei muito feliz, muito, muito feliz, fiquei bem nervosa. Eh, eu fiquei bem, bem nervosa, na verdade, quando eu fiquei sabendo que eu teria sido E ao escolhida, mesmo que tempo teriam votado. feliz, né? Eu É. fiquei feliz por poder ir, fiquei nervosa porque eu nunca tinha falado, assim, visto ao público, não sabia direito como era ainda a Câmara de Vereadores, era algo novo. E quando a gente tá em algo novo, normalmente a gente fica mais Já era aquela nervoso, né? ansiedade, né? Gera aquele nervosismo, aquele friozinho na barriga. Mas foi tudo legal, muito divertido, assim, participar aí nas salas em sala.
E daí depois eu contei para meus pais, eles ficaram muito felizes também. Que tu tinha ganhado, então. Exatamente. E a Eduarda, então, ela passou por duas experiências, né? Porque, assim, a maioria das escolas também, cada escola fez a sua eleição interna, né? Para sugerir, né, um nome de um dos candidatos e a Câmara não se envolveu nessa eleição, né? Ficava de cada escola oferecer um representante, ter um representante e depois, então, a eleição pelas urnas já era, né, de um representante de cada escola. Então, tu teve que passar por essa primeira etapa, né? Teve várias etapas para poder se tornar vereadora e depois presidente também. Exatamente. De vereadores. Teve várias falas. Não foi pra gente fácil, fazer né? várias votações. Então, a primeira foi essa na escola, para poder ser representante da Escola Nossa Senhora Auxiliadora. A segunda que teve, que eu contei para meus pais, ficaram muito felizes, ficou todo mundo muito feliz. E depois de um tempo, eu pensei em outro discurso para poder falar, estudei mais um pouco sobre a Câmara, para poder falar agora, para poder convencer todos aí A virem votar aqui na Câmara. Exatamente, para virem votar e votarem no meu número, porque cada vereador, cada pessoa representando a escola tinha seu número. E daí a gente tinha que falar um número, falar alguma coisa para poder votar em mim, explicar tudo como seria. Agradecer também que eles tinham votado em mim, porque foi algo Perfeito. muito legal. E eu não imaginava, realmente, quando eu fui para poder. Falei assim meu nome para poder. Colocar Votar, exatamente, para poder fazer a votação de todas as outras pessoas que tinha, eu realmente não imaginava que eu seria, até porque eu nunca tinha envolvido e tudo mais, mas eu fiquei muito feliz que eu consegui, realmente foi algo bem legal e foi bem divertido. Aí depois a gente passou em turma, eu, a diretora e a coordenadora, para poder falar para eles poderem votar no meu número aqui na Câmara de Vereadores. E daí a gente veio, as turmas, e eu lembro que estava cheia, Muita cheia. gente, né? Tinha muita gente, assim. A escola é aqui perto, então não foi demorado para poder vir, nem perigo. A gente veio a pé, com um monte de professor. E os pra professores poder cuidar. acompanharam, né? Exatamente, para vários professores, diretor, coordenador, várias pessoas para poder cuidar e garantir a segurança. Mas a gente veio, tinha uma fila, tinha muito aluno, eu estava muito nervosa, porque era a primeira vez que eu vinha no plenário, primeira vez que eu via a Câmara de Vereadores. Tu E nunca eu tinha entrado aqui na Câmara? Nunca tinha entrado, nunca tinha visto, assim, passava só na frente, mas nunca nada, assim. E daí a gente veio, eu lembro que como tinha muita gente, a votação era feita aqui em cima. Isso, era aqui no plenário, tinha as urnas, né? Tinha as urnas, só que como era muita gente, a gente não conseguiu, porque senão ia atrasar muito, não ia dar tempo. E daí a gente foi na sala ali de baixo, fez a votação na caixinha. Isso, o foi nome. impresso, né? Exatamente. E daí depois a gente veio aqui, por minha primeira vez no plenário, vi, assim, foi tudo uma experiência nova, foi muito legal, assim, muito divertido. Eu lembrar de várias curiosidades, assim, que eu ficava olhando, os quadros, todo mundo, os presidentes que tem a parede ali dos presidentes, né? Aí. Então eu ficava, assim, vendo com muita admiração. Tudo porque era algo novo, era algo que eu nunca tinha experimentado, nunca tinha visto antes. Então era, assim, algo que eu estava bem feliz, bem surpresa de ver. Eu vi os vereadores mirins também, todos aqui, e daí suplentes, todo mundo que estava aqui. Isso, foi feita a eleição, né? Exatamente, daí teve, que eles falaram, eu fiquei muito feliz, eu fiquei em terceira mais votada, com mais votos. Realmente eu fiquei bem feliz, assim, que eu consegui, porque Mobilizou foi... toda a galera lá da escola pra vir votar, né? Exatamente. Depois a gente foi até nas turmas para poder agradecer e tudo mais na votação. Que legal. Aí depois que teve isso, se tornamos vereadores. Aí teve também vários cursos. De treinamento, né? Antes de nós entrarmos na parte do treinamento, né? A parte da votação ali, ela experienciou aos estudantes, né? O contato com a urna eletrônica. Acho que a turma da Eduarda foi uma das únicas, ainda foi pela parte da manhã, que, como tinha bastante gente aqui no plenário, era a primeira edição do programa, a gente teve que fazer urnas impressas, né? Porque só tinha uma urna aqui em cima no plenário e estava realmente um processo bem demorado. Pela parte da tarde, a Justiça Eleitoral liberou, então, mais 2 urnas, se eu não me engano, a gente teve 3. Daí o processo andou mais rápido, no outro dia também teve votação no outro dia, mas eles fizeram, então, a votação manual, né? Não tiveram aquele contato, que essa era a ideia do programa, né? Que você já pudesse ter aquele contato com as urnas eletrônicas. Mas mesmo
assim valeu a pena, Sim, né? foi muito legal, Conseguiram. muito divertido, até de vir aqui ver tudo, aqui da Câmara, a Câmara Legislativa, foi muito legal e Bacana. uma novidade para todos da turma, todos da escola, que ninguém conhecia ainda, então foi algo bem legal. Isso aí, até para incentivar, né, a esses jovens aí, claro, alguns ainda não têm idade, Sim. né? Temos eleição nesse ano, mas quem sabe na próxima eleição municipal aí todo mundo já vim, né, para ter É, esse já pode contato vir, exato com as urnas eletrônicas. Depois vocês passaram por treinamentos, né? sim. Como que foi a tua expectativa depois que você viu lá que saiu o teu nome, a tua listinha? Meu Deus, fui escolhida a mãe e o pai. Como que foi a reação deles também? Ai, ficou todo mundo feliz. Eu lembro que veio minha família veio e além disso, a diretora veio também da escola para poder saber a votação. Estava todo mundo muito nervoso, com medo de não ser. Foi a primeira vez que eu vi os vereadores, então também era outro nervosismo, porque eu estava até com medo, assim, nervosa, mas eu fiquei muito, muito feliz que deu certo, que a gente foi eleita. Eu conversei pela primeira vez também com os vereadores, conversei, vi eles. A gente teve uma conversa, assim, estava todo mundo bem nervoso que a gente conversava, Foi que a aquela gente sessão que teve a posse daí? que a gente não sabia qual seria a próxima passo, assim, que estava todo mundo bem nervoso. Aí depois teve A a posse, né? exatamente. Tiveram treinamentos antes, né? Teve. Treinamentos. Teve vários treinamentos que a gente veio aqui, foram muito legais, foram experiências bem legais, divertidas, assim, que teve muito aprendizado. Todo mundo estava bem esperançoso, a gente estava anotando tudo que falava, Teve de prestando bastante oratória, atenção. né? É, É. oratória que teve pra gente poder falar. Foi uma manhã, assim, bem divertida, bem legal, que a gente veio de Isso, manhã, foi né, de manhã. pra poder vir fazer os cursos, então, e foi bem legal, bem divertido. Tudo isso para a posse depois que ocorreu. O chefe do cartório, o doutor Tiago, esteve aqui, né? O juiz eleitoral, o doutor Marco Aurélio, daí vocês receberam, né, o certificado e teve aquela posse. Acho que foi nessa sessão também que teve os padrinhos depois, né? Os Sim, além vereadores, o disso sorteio. teve os padrinhos que cada um retirava, foi bem legal também, meu, padrinho é o Adilson Severo, um beijo pra ele. Mas eu gostei muito, fiquei muito feliz também estava bem nervosa. Sempre, Cada né? parte, assim, da que a gente veio aqui na câmera eu fico bem nervosa, mas é sempre no final eu fico muito feliz. Tá tudo certo no final, né? No final é que sabe aquele friozinho na barriga que dá, vai que alguma coisa, sei lá, não dá certo, mas no final dá tudo É certo e é muito normal, né? legal. É É. normal a gente, até nós, todos nós aqui. Tu acha que os vereadores aqui também não sentem aquele friozinho na barriga quando eles vão usar a tribuna? Faz parte, né? Faz parte do processo. E daí teve a primeira sessão de vocês, né? Depois da posse. E ali então já ocorreu mais uma etapa, foi cheio de etapas, né? Sim. Onde você foi eleita. Por que que você quis colocar o teu nome à disposição para ser, né, ser presidente já na primeira presidente da Câmara Mirim, né? Então, assim, que você nos contasse um pouquinho o que que você quis também ter essa experiência, né? Mais uma primeira, começar os vereadores mirins e já temos uma mulher na frente, né? A gente olha os nossos quadros aqui, dos A nossos maioria é presidentes, homens, a né. maioria é homem, né? E a gente ficou tão feliz também, da Câmara Mirim já diz assim, olha, aqui as mulheres já vamos começar, né? Então vamos começar mostrando, né? Até são, se nós olharmos aqui os nomes de todos os nossos vereadores mirins, eu acho que tem mais homens ainda, né? Se eu não me Ah, engano, não são vi. mais homens, é você, a Sofia, a A Júlia, Bárbara, a a Bárbara. Júlia, a Isadora, Ah, não, dá a meio. Maria, eu acho que Acho que dá são mais até mulheres, mais meninas. seis, cinco, né? Seis, cinco É. mulheres, vocês são a maioria, mas por que você decidiu, disse assim, não, eu quero colocar meu nome à disposição, já que eu estou vivendo todas essas experiências, eu também gostaria de ser presidente, né? E vocês concorreram com outra chapa, né? Sim, teve a chapa 1 e a chapa 2, que era do Henrique, da Júlia, do Arthur e demais vereadores, e da Maria e demais. Isso. E eu não ia fazer uma chapa, eu não estava pensando em me eleger e tudo mais. Só que eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei de falar, eu sempre fui muito faladeira, falei bastante, Comunicativa, né? comunicativa, sempre falei bastante. Sempre fui uma pessoa que gosta também, eh, eu gosto também de, sim, de estar dentro das coisas, de falar, de me expressar, conversar com o outro. E depois de um tempo, depois da primeira sessão e tudo mais, no começo eu não queria fazer uma chapa porque eu estava com vergonha, estava com medo, da pressão, às vezes, que é também. Mas depois que eu vi as primeiras sessões, foi, tudo assim, eu fui me acostumando, fui ficando mais Mais calma, tranquila. conversando com outros vereadores mirins também, que eles também queriam fazer uma chapa.
E então a gente conversou todo mundo. Então eu criei minha chapa, que foi eu como presidente, o Lauro Augusto, que agora não tá mais, Isso, né, por acabou causa da idade. saindo, né? Porque ele acabou trocando da escola, né? Enfim, Exatamente. Como vice-presidente, a Bárbara como primeira secretária e a Sofia como segunda segunda secretária. secretária. Aí a gente montando essa chapa, a gente estava bem nervosa também para poder falar, a gente estava conversando com os vereadores. Eu lembro do nervosismo que estava todo mundo, as duas chapas, para ver quem ia ganhar. A gente estava falando com os vereadores também, os vereadores mirins, para poder fazer a votação, porque como era entre os Isso, era só vereadores, vocês que votavam, né? era só, nós 11, então a gente deveria e como tinha 2 chapas, então também seria mais difícil da gente conseguir votos, então tinha que ir conversando e tudo mais. Teve aquela conversa, então, com os colegas? Teve, Teve? teve com acredito que a outra chapa, falei com eles também depois, e também teve conversa deles com os vereadores, também para poder falar o que eles Uhum. queriam. Mas também teve a nossa conversa da chapa 2, que era a nossa, com os demais vereadores para poder falar o porquê que a gente queria e tudo mais. E daí eu não estava, realmente eu não estava esperando que a gente fosse ganhar, mas a gente conseguiu na A votação, eu maioria estava dos também bem votos, né? nervosa, a maioria do voto foi 6-5, né, Isso. mudança de 1 voto, a gente ganhou, e daí a partir dali, eu lembro que como foi a primeira vez que eu fui ali na frente e era presidente, assim, Eduarda, eu fiquei bem nervosa para poder falar, eh, mas fiquei muito, muito feliz mesmo de ter ganhado, lembro que toda a chapa ficou muito feliz, foi tudo muito divertido. Após o Lauro ter saído, a Isadora Isso, daí entrou a Isadora, né? veio como vice-presidente. Ela era suplente de uma escola estadual, né? E entrou como suplente o Lauro, né? O pessoal que está nos acompanhando, né? Que foi eleito no ano passado, ele acabou tendo que sair, né? Pelo próprio regulamento do programa. E ele estava, acho que no nono ano, né? Acabou indo para o ensino médio, né? Então Ele o foi pra outra programa ele é escola. voltado para os alunos do sexto ao oitavo ano do ensino fundamental. Ele acabou então deixando, entrou então a suplente, mais uma mulher. Então ficou uma mesa diretora só de mulheres, né? Não Exatamente, é só o presidente, né? É a mesa diretora totalmente de só de mulheres. mulheres. E como tá a Eduarda da primeira sessão, lá de março, né? Apesar que você presidiu também uma no ano passado, né? Sim, foi. Depois da eleição, você já tomou o posto de sentar na cadeira ali. Como que tá a Eduarda da primeira sessão agora para a última que teve no mês de maio? No mês de maio você participou, né? Sim, Só uma participei. que você não conseguiu vir. Sim, eu estava em viagem, por Isso. isso. Como que está? Tá mais tranquila? Como que tá acompanhando ali as demandas dos colegas? Já está mais assim, já conseguiu mais ver como funciona todo o Sim. processo da sessão? Assim, eu vou ser sincera que a gente nunca fica 100% tranquilo. Então sempre dá um nervosinho, assim, até porque todo mundo vê você, é transmitido também pela FWTV, Isso. tem várias pessoas aqui, vários vereadores, é filmada também, e postado no YouTube, né. E isso no Facebook. Então exatamente. Então, fica um pouco nervoso, porque vai ficar ali, se você falar alguma coisa errada também, dá um nervoso, mas um nervoso assim, mesmo que não tenha problema, mas dá um nervosinho. Então acredito eu que não vá passar, querendo não querendo, até porque acredito que os vereadores também, Também, né, também fiquem passam por nervosos. isso, com certeza. É, porque é, assim, algo novo, assim, toda sessão é algo novo. Mas, a mudança da Eduarda, do ano passado, na primeira sessão, para agora da última que teve, eu acredito que já teve bastante mudança. Eu ficava muito nervosa para poder falar, de errar alguma coisa, mas então tinha que ser certinho. Acredito que agora já esteja, assim, melhor, já não fique tão nervosa para a sessão. É mais Exatamente. tranquilo acompanhar, não é mais nervosismo na hora de falar Até para tudo. ler, né? Você está conseguindo ler com um pouco Muda, mais calma, né? muda. Se Mais vocês forem ver as tranquilidade. primeiras sessões, vocês vão ver que eu ficava bem nervosa, mas agora já é algo mais tranquilo, algo mais natural, assim, A com um gente vem pouco de isso, a nervosismo. gente vem percebendo isso sim, né? Até com a fala dos vereadores, que a gente fica falando todo mundo, também é algo mais normal, falar com os vereadores mirins, falar com os vereadores também é mais normal, falar com a câmera, vir aqui na câmera, que antes era um nervosismo que a gente não sabia, Esse nervosismo não tem mais agora. agora Agora não tá tem mais, agora eu venho aqui na câmera, converso com todo mundo, agora já não tem mais tanto nervosismo. Então acredito que já tenha mudado bastante, já houve uma grande mudança,
E foi bem legal essa mudança, acho que a gente mudou rápido, acho que todos Todos mudaram. estão evoluindo. Exatamente, porque todos ficavam nervosos, acredito que agora todos já estejam mais calmos e já deu tudo certo, assim. Até falando nessa evolução, né, Eduarda, de vocês, a gente percebe isso nas próprias sessões, né, nos trabalhos que vocês vêm apresentando. No começo a gente teve lá 1, 2 trabalhos que foi apresentado, se não me engano, acho que o primeiro foi a Bárbara, que apresentou um Sim, projeto ali voltado, né, para a questão das drogas aqui no nosso município. Teve uma indicação, né, que acho que uma ou 2 vereadores fizeram. Daí na segunda sessão já teve mais projetos, e agora para a próxima sessão, que agora vai acontecer nesse mês, depois a gente vai fazer um convite para a comunidade vir prestigiar. Já tenho várias proposições, né? sim. Inclusive uma sua, né? Tu achas que essa confiança e os vereadores mirins estão conhecendo o projeto, estão conhecendo como é participar da sessão? Tivemos uma sessão que teve discussão de projeto. Eu não sei se acho que você Sim. não Foi é, exatamente essa que eu não você não estava. estava, né? Que até ter um vereador mirim votou contra um projeto. Eles já estão discutindo, né, as matérias. Tu achas que é isso? Cada um vai ganhando confiança, tá entendendo o projeto. Por isso que também aumentou as demandas. As escolas também vão conhecendo um pouquinho sobre como funciona o projeto e assim usando vocês no bom sentido, né? Trazendo as demandas que as escolas têm até vocês, não é? Sim, acredito que nas primeiras sessões, como era algo muito novo, ninguém sabia direito como fazia ainda um projeto, o que tinha que falar, o que não tinha. Então, acredito que ninguém, assim, sabia direito. Então, agora que já passou, acho que vai aumentando os projetos agora a gente já entende como que faz um projeto, como tem que falar, e agora realmente a última sessão teve já bastante, teve uns 5 projetos, Isso. né. E Então agora e acho que na próxima vai ter vai ter bastante. mais? Então, tá todo mundo, assim, querendo dar o seu melhor para as sessões, para os projetos, para dar tudo certo, até para ter vários projetos, assim, para cada um falando, mas acredito que teve nessa mudança, porque no começo era algo muito novo, assim, e Exatamente. ninguém sabia direito. Aí depois o pessoal foi se acostumando, e aí sim foi soltando os projetos que estavam pensando já, falando com as escolas, turmas, pais, professores, todos que queriam falar. Agora os projetos estão sendo feitos e colocados também. Exatamente, a gente vem acompanhando isso, né? Até sobre os projetos que você falou, né? Você tem uma proposição que você apresentou, que foi lida na última sessão. Às vezes as ideias partem de vocês, ou tem um diálogo lá, ou em casa. A Bárbara nos trouxe aquela vez lá do projeto dela, que ela tinha umas ideias que a mãe e o pai dela tinham falado, ela levou para a escola e a diretora ajudou, né, a organizar o projeto. A gente viu também com outras escolas nesse sentido. Contigo também, essa tua proposição também foi assim? Como que foi essa ideia? Até vamos contar para nossa comunidade qual que é a tua proposição, né? Ali, teve o diálogo ali com os professores, foram os teus pais que te deram a ideia de qual, ou você mesmo que disse, não, eu acho que nós precisamos fazer algo por essa questão. Como que foi? Então, como eu estou representando a escola, eu acredito que cada vereador teve um vereador mirim teve um jeito diferente de pensar, de Perfeito. fazer, de conversar. Alguns falaram com os pais, outros com os alunos, outros com o diretor, outros pensaram sozinho, então cada um teve seu jeito. O meu jeito de fazer o projeto foi pensando, falando com os pais, foi assim, um todo. Como eu estou representando a Escola Nossa Senhora Auxiliadora, Uhum. a primeira coisa que eu pensei em fazer foi perguntar para a diretora da Diretora? escola para ver se ela queria alguma coisa, até porque eu estou aqui como se fosse Representando eles, né? ligando, É. assim, a escola Com com a Câmara de Vereadores e os um elo, projetos e né? mais. Isso. Exatamente. Então eu fui perguntar para ela se ela queria que eu fizesse alguma coisa, se ela teria algum projeto se ela quisesse que eu fizesse algum projeto. E juntas a gente pensou do redutor de velocidade nas ruas perto da escola, por segurança também dos alunos, porque ali passa alunos, Ali na frente? ali na frente dos anos iniciais e finais, e dos bebês, maternal, que tem 2 prédios, Isso. a escola que é do primeiro até o nono ano, que fica de manhã e de tarde, e um outro prédio, que é junto com a escola, mas é outro prédio, Uhum. que tem só o maternal, o pré, essas coisas Se eu não me assim. engano, uma é a Rua Monsenhor, né? Acho que É, a Monsenhor outra eu Vitor não lembro. Batistella A e o outra Arthur é. Milani. Arthur Milani? É, essas 2 para ter um redutor de velocidade, porque ele passa professores, pais,
diretores, alunos, crianças, bebês. Então, sempre tem gente ali, até porque para segurança de nada Perfeito, acontecer, exato. a gente já tem a escola já tem guardinha de segurança ali, e já tem guarda também pra proteção da escola. Mas para às vezes, os carros, assim, mesmo no horário de meio-dia e 5h30, 6 horas da tarde, que é o horário mais E movimentado, tem todo mundo bastante sai, movimento, né? acaba tendo muita movimentação e as pessoas passam, assim, muito rápido, trazendo bastante perigo. Então, conversei com a escola, ela falou que ela queria a escola falou, a diretora falou, pensamos juntas nesse projeto e fiz esse projeto, falando com o meu, Padrinho? padrinho, vereador, e a partir disso agora iremos falar, acredito que iremos falar com a diretora, com a coordenadora, com os alunos, se os alunos querem algum projeto, alguma ideia, para o mês que vem termos mais projetos Exatamente. e a gente conseguir incluir todos, porque como eu fui falar na minha fala, para poder convencer todos eles mais, que a gente seria um porta-voz deles, então a gente tem que realmente fazer o que a gente falou antes. Então, vou agora perguntar para eles, mas acredito assim, para mim, eu fiz o meu primeiro projeto assim, mas acredito que cada vereador A tem o maioria seu, também né. seguiu, acho que esse caminho também, né? Esse jeito de pensar. Mas que bacana da tua parte de, você foi lá, pediu os votos para eles, né, e você tá sendo assim: "Não, eu sou representante de todos eles", né, então assim, de você ir lá ouvi-los, né, acho muito bacana, muito positivo da tua parte. Acho que como liderança, como representante da escola, né, você ouviu a direção, mas também você pretende ouvi-los, né, quem sabe a partir deles aí surjam outras ideias, né, Com de certeza, outros mais de um projetos. projeto e vai ter vários, até porque eu vi que vereadores mirins também já trouxeram mais de um projeto em Exato, sessões. teve mais indicações, Então vamos trazer vários, vários projetos até o final pedidos do de ano. pedidos de providência, né. E o que que acontece, a gente deixa registrado aqui, que todas essas iniciativas dos vereadores mirins, e depois vocês têm que fazer esse trabalho com os padrinhos de vocês também, né, que essas ideias que vocês trazem, que são votadas aqui, aprovadas por vocês, que os vereadores aqui da casa, eles possam acolher elas, né, e fazerem uma indicação para o prefeito, que também é votada no plenário da câmara, né, ou talvez até mesmo um projeto. Então, assim, é muito importante que os vereadores da nossa casa aqui, eles deem andamento, então, às sugestões, às ideias trazidas por vocês, né. E vocês, assim, até no espaço da tribuna que vocês utilizam, os vereadores os mirins estão atentos a tudo o que acontece aqui no nosso município, né. Os problemas que estão aí ocorrendo em virtude das obras, né, da Corsã Egeia, várias situações, vocês estão sempre atentos e ligados, né. É bem bacana de ver vocês usando o espaço da tribuna para olhar, é o olhar dos mirins para suas escolas, mas também para tudo o que acontece aqui na nossa cidade, né. Sim, acredito que ainda assim tem gente que fica em dúvida do que falar, o que não falar na Uhum. tribuna, mas dá nervosismo ainda, porque ali é só você falando, só uma pessoa para olhar, assim. Mas acredito que realmente é algo muito legal falar na tribuna, a gente pensar dessa forma, até porque a gente vê todas as coisas que estão precisando na escola, que às vezes 11 vereadores não vê Uhum. o que está acontecendo na cidade inteira de Frederico, no município inteiro de Frederico, você fala em todas as escolas e tudo mais. Então, eu achei muito legal esse projeto da Câmara de Vereadores, dos vereadores mirins, para os vereadores também, algumas reclamações da escola, que a escola, Poderem. alunos vêm, para poder também ser resolvido, ser falado, e para sempre melhorando mais o município de Frederico Westphalen, né, a cidade, e para ter mais pessoas ajudando também, né, eu achei muito Perfeito, divertido. esse é o intuito. E Eduarda, esse espaço que a gente falou, né, é o espaço da tribuna, porque eles têm grande expediente também, né, eles também usam a tribuna e, às vezes, muitas ideias que não são votadas, que não viram um projeto, elas são comunicadas ali, né, eles usam aquele espaço para poder falar para nossa comunidade, sobre várias ações, o que está acontecendo nas escolas, até os próprios eventos, das escolas. E como que é o relacionamento entre vocês aqui? Você, né, falou teve a eleição lá da chapa, né, mas a gente percebe uma harmonia entre todos vocês, né, um diálogo. A gente tem um grupo aqui onde tá todos os pais de vocês, todo mundo, mas vocês também têm, né, um contato ali entre vocês. Como que é o diálogo? Todo mundo ali se conversa? Como que a gente pode, contar um pouquinho como que é essa relação aí? Porque cada um tem a sua escola, né. Temos escolas aqui na cidade, temos escolas no seu interior. Vocês conseguem trocar algumas ideias?
reuniões entre vocês? Sim, como a gente tem hoje em dia o celular, né, que a gente fala, usa e tudo mais, a gente acaba usando mais o celular mesmo para poder comunicar. Mas assim, a convivência de cada um, cada vereador mirim aqui é muito boa. Ninguém tem intriga com Hum, ninguém, ninguém briga com ninguém. É algo muito harmônico, assim, é algo muito legal, realmente. Então eu acho que é algo, assim, que a gente tem legal. respeito um com o outro, mas ao mesmo tempo a gente conversa, a gente brinca. Temos um grupo só dos vereadores também, dos vereadores mirins, sem a câmera e tudo mais, para poder conversar também sobre algum projeto, dúvidas agora também. Então, mas a convivência de todos aqui não tem nenhuma intriga, não tem nenhuma briga, é muito boa. Acredito eu que seja, assim, maravilhosa e que continua sempre assim, sempre melhor, né. Vai sim, vai continuar. Que bacana ouvir isso também. Aí mostra, né, a conexão aí dos nossos vereadores mirins e os pais. Você pode falar também pelos teus, né? A gente vê aqui pais, avós acompanhando, né, as sessões. Às vezes alguns não podem estar por seu horário de trabalho, né? Sim. Mas aí eles assistem depois lá em casa à noite as sessões quando eles não podem estar presentes aqui. Sim, ou eles assistem na hora que tá sendo transmitido, assim, Aham. ou eles assistem em casa, ou eu sempre chego e conto tudo o que aconteceu, como Legal. foi, porque como é uma nova experiência, eu sempre conto, assim, mas eles sempre estão, assim, por dentro de tudo que tá acontecendo na câmera, porque eu conto, eles ficam sabendo também, eles veem, tudo, assim, eu conto pra eles, então é algo, assim, bem Sempre no possível eles legal. conseguiram participar, né? Os teus É. pais. A gente desde a primeira Sim, sessão, né? Eles mas a estiveram. maioria dos vereadores mirins trazem também os pais, parentes, diretores, Isso. sempre alguém da escola normalmente está aqui. Colegas, né? Já teve várias presenças. Eu já trouxe meus colegas aqui também, uma vez, trouxe eles na hora da votação da chapa, trouxe eles para eles Isso, poderem eles ver. estavam aqui, né. Estavam, Direção sempre acompanhando, né, a a diretora estava diretora aí na. sempre tá. Então, assim, sempre tem alguém, normalmente, com o vereador mirim para poder acompanhar, porque como não nervoso, ver alguém que você conhece ali assistindo você e você vê ela, como a gente já sabe que as pessoas vêm em casa, mas ver alguém, sentado na poltrona vendo, traz já uma calmaria, uma Legal, né. calma, assim, já Legal acalma ver um pouco. um rosto familiar. É. E lá na escola, falamos nos teus colegas, né, como que é eles, assim, estão, né, com certeza devem estar super felizes, né, que você está aqui representando eles, mas às vezes você disse que vai ouvi-los, né, para trazer sugestões e projetos e demandas, mas às vezes eles não conversam contigo lá na hora do recreio, no intervalo, dizem assim: "Olha, Eduarda, nós gostaríamos disso, não sei o quê, estou feliz". Como que é a resposta deles, né, para o teu trabalho? Ou quando tem uma sessão, eles dizem: "Ó, eu até assisti lá na sessão". Como que é? Eu acabo sempre contando pra Tu eles conta? também. Conto pra eles, sempre falo pra eles também, que vai ter sessão, explico pra eles. Convido também, caso algum deles queiram, mas eles sempre estão por dentro, sempre perguntam também, conto as coisas. Então, querendo ou não querendo, eles sempre estão por dentro. Eu já fui várias pessoas, assim, já me pararam, já falaram comigo na rua, Ó, falando da vereadora Mirim Eduardo Lorenzvian. Então, é algo bem legal, eu gosto bastante quando me falam assim. Eu acho bem que divertido, legal. mas com os colegas dentro da sala de aula da escola, é algo bem normal, só que eles sempre sabem de tudo, porque eu conto pra Tu eles, conta tudo. convido, sim. Que legal. E esse contato que eles têm com as escolas e com a comunidade, a gente pretende, talvez agora nesse segundo semestre, né, Eduarda, de fazer um trabalho também mais intensivo com a comunidade, né, mostrando para a comunidade o que que é o trabalho do vereador Mirim, talvez até conversando com vocês, né, da gente fazer um momento de um diálogo lá, perguntar para as pessoas na rua, né, você sabe que o Federico tem um programa Vereador Mirim? A ideia é que a comunidade saiba um pouquinho mais, né, sobre o projeto. Claro, vocês aí já levam, né, para todos os seus parentes, para as escolas, para todo mundo que vocês conhecem, a gente vai falando, né, que a ideia é que cada vez mais o programa seja conhecido, né, e que a gente possa lotar esse plenário aqui, trazendo não só as escolas, mas também a comunidade para que venha participar, mas tudo é uma construção, né? Aos poucos a gente vai trazendo. Mas além das sessões, além dos projetos, o programa ele também vai permitir para vocês, né? Estamos aqui hoje trazendo, né, a Eduarda, que ela é a presidente, para essa conversa aqui para o nosso programa aqui da TV Câmara. A gente vai convidar também ao longo do ano outros vereadores mirins também, né, em diferentes cargos. Mas a ideia com a Eduarda, essa semana, né, não é nem semana que vem, será uma viagem para Porto Alegre na quinta-feira,
onde a Câmara, né, o Poder Legislativo, em parceria até com a Secretaria de Educação, vai possibilitar para vocês uma experiência de conhecer não somente a capital, né, Porto Alegre, nossa capital do estado, mas também as sedes, né? As sedes do Poder Executivo. Aqui nós temos, né, o Legislativo, hoje vocês conhecem a Câmara de Vereadores, no âmbito do município, e também a Prefeitura, né, que é o âmbito do Executivo no município. Mas também a gente tem que saber as hierarquias, né? A gente tem o Poder Legislativo no Estado, o Poder Legislativo a nível federal, e eu mesmo com o Executivo. Vocês vão lá conhecer, então, a sede do governo do estado e também aonde ficam os deputados aqui do nosso Rio Grande do Sul. Então, qual que é a expectativa aí para vocês, então, fazerem essa viagem juntamente com os colegas agora na próxima quinta-feira? Bom, a gente já tem conversado, os vereadores mirins, a gente já tem conversado todo mundo, e tá realmente todo mundo bem ansioso, bem feliz com a viagem. Foi realmente uma novidade que a gente ficou sabendo na última sessão que teve de maio, mas foi uma novidade assim que ninguém esperava, então foi algo bem legal. A gente já tem conversado, já tem visto quem vai, quem não vai, Uhum. mas assim, a minha expectativa e acredito de todos é que seja uma viagem que a gente aprenda muito, com muito aprendizado, que seja uma viagem muito legal, que a gente consiga descobrir novas coisas. A gente vai para vários destinos, que Isso, eu vários sei, lugares lá. que mandaram. E eu tô bem ansiosa, tô bem feliz e tô querendo que chegue logo quinta-feira pra gente poder ir. Vai ser o dia inteiro, né, Isso, de viagem, visitando lugares, e eu acho que vai ser algo muito legal, muito divertido e com muitos aprendizados. Tá todo mundo bem ansioso e bem esperançoso pra viagem também. com certeza, né? Vocês que conheceram agora no programa, né, a sede da Câmara, que foram na prefeitura também, né? Agora conhecer lá a sede do governador, né, onde o governador um pouquinho sobre o trabalho deles, aonde acontece, né, todo o trabalho que envolve o nosso estado e também aonde acontece todas as leis, né, do nosso estado que são aprovadas lá. Então vocês vão conhecer a sede, o gabinete, acho que vai ter até um memorial da história lá, do legislativo também, acho que vocês vão conhecer. Todos eles ficam ali ao redor da Praça dos Três Poderes, né, então tem muita história ali, se vocês gostam de história, que vocês vão ter essa oportunidade, essa experiência. Acho que vai ser muito bacana mesmo. Até porque a gente que é vereador mirim ainda não sabe de toda a história, tudo da Câmara, então seria algo de aprender, algo que seria mais um aprendizado e uma coisa que a gente vai levar para o nosso futuro, que a gente vai lembrar que a gente teve na Câmara de Vereadores, que a gente foi visitar Porto Alegre, que a gente viu, tal destinos lá, Uhum, que foi legal. Então, eu acho que vai ser uma experiência e vai ser algo bem divertido, algo com que com certeza. muitos aprendizados que a gente vai ter. Depois, na próxima sessão, que já vai ser na semana que vem, né, no dia 24 de junho, vocês vão compartilhar com a comunidade aí, usando a tribuna, né, até como foi essa experiência. E até sobre isso, né, para nós encerrarmos aqui o nosso programa, Eduarda, vamos convidar a comunidade, né, comunidade escolar, as nossas autoridades, enfim, a população em geral, que dia 24 de junho, então não vai ser qualquer dia, né? Dia É. de São João, teremos mais uma sessão dos vereadores mirins. Faça esse convite, então, aqui para que todo mundo venha prestigiar vocês aqui, então. Então a gente quer convidar todos vocês que estão nos assistindo para vocês vierem aqui, ou se não conseguirem vir aqui, vocês vejam de casa, que vai ser transmitido também pelo YouTube, pelo Facebook, pela FWTV. A gente falando como foi a viagem, como foi a experiência, se vocês tiverem curiosidade que a gente tá falando aqui, vocês saberem como foi, para vocês verem todos os projetos novos, a avaliação dos projetos que vão ter na cidade. Então a gente quer convidar vocês, porque é algo muito especial pra gente que tá acontecendo, que é algo que é algo muito divertido que está acontecendo na nossa vida, na vida de cada vereador. É algo novo e que com certeza vai ficar marcado. Então a gente quer que vocês façam parte da nossa história aqui na Câmara de Vereadores, sejam com a gente e que assistam e venham assistir aqui na Câmara de Vereadores Legislativa a próxima sessão, que vai ser dia 24 deste Isso. mês de junho, 24/6/2026, né? Isso aí, vai ser até rimou, né? 24 de 6 aí de 2026.
vocês. Próxima quarta-feira, não nessa, na seguinte, né? Porque é sempre a última quarta-feira do mês, ali às 14h30, a partir das 14 horas, né? A gente vai estar divulgando o horário para nossa comunidade. Então venham participar aí, já indo para o final do primeiro semestre, né? Aí das sessões do programa Vereador Mirim. Eduarda? Porque daqui a pouco também troca Isso, a daqui a pouco tem eleição da tem nova eleição da mesa. nova mesa diretora. Vamos ver quem que vai ser agora, que eu tô bem curiosa também para poder saber. Ou E quem sabe você ser reconduzida também, né? pode Enfim, ser isso também. vocês que vão conversar depois, Sempre uma né? surpresa E pra ver. vão propor as chapas, né? Aí para o Exatamente. próximo semestre, né? Para o segundo semestre do programa Vereador Mirim. Exatamente. Eduarda, o tempo passou que a gente nem viu, né? Eu disse que ia ser uma conversa aqui, né? Quero te agradecer pela sua disponibilidade, por você ter vindo aqui, contado um pouquinho, né? E que esse teu relato possa servir também de experiência, até para os teus colegas que tentaram também no ano passado concorrer, né? E você foi escolhida naquele momento, mas que eles também não desistam, né? E no ano que vem, ou no final do ano, aí quando tiver aí as próximas eleições para os próximos, né? Do programa Vereador Mirim, eles também possam, né, se inspirar e vir participar. Se quiser deixar alguma mensagem, enfim, também aí fica à vontade para a gente encerrar o nosso programa daí. Então tá. Gente, eu sei que dá um nervosismo, não parece que é divertido e tudo mais, mas realmente vim aqui na Câmara de Vereadores falar com todos vocês me conhecerem também um pouco como que foi todo o trajeto que eu fiz para poder virar presidente vereadora Mirim. Foi algo muito divertido a nossa conversa aqui. Saber um pouco sobre o que foi tudo que a gente fez, o olhar do vereador Mirim também Perfeito. para a sociedade e tudo mais, foi algo muito divertido. Então, assim, não tenham medo se você é criança e vai passar na sua escola alguém falando de vereador mirim, do projeto, não tenha medo de aceitar, não tenha medo de ir nas turmas, é algo um aprendizado, para quando você se formar, quando você for trabalhar, vai ser algo que sempre vai estar marcado na sua história, você sempre vai lembrar, sempre vai contar, pode contar para seus filhos também. Então é algo que vale a pena você fazer, vale a pena você se esforçar. Então, gente, faça, se divirta, vem aqui. Conte também com a ajuda da Câmara, né? Que eles sempre estão aqui Exatamente. para poder ajudar. Então, não tenha medo, gente. Realmente, dá um nervoso, dá um medinho, mas não precisa ter medo, porque é algo muito legal, muito divertido e muito de boas. Isso aí, então a gente agradece ao presidente da Câmara Mirim, do nosso programa Vereador Mirim, aqui de Frederico Westphalen, que hoje veio participar então do nosso programa direto da Câmara. Eduardo, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada pela Câmara de Vereadores. Tchau, tchau, até mais. Obrigado a você que nos acompanhou aqui pela TV Câmara FW.